Sejam muito bem-vindos ao podcast Feist. Hoje um café com Roberto Fonte, CEO e cofundador da Lumitio, empresa sediada em Porto Salvo, Oeiras, que integra o grupo Valco Melton, especializado no desenvolvimento de sistemas de visão, IoT, Internet of Things e inteligência artificial. Lumitio é a marca do grupo que desenvolve soluções de inspeção de qualidade e gestão de processos para as indústrias de revestimento e conversão. Olá, Roberto, bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado eu pelo vosso convite. É um prazer estar aqui convosco e poder partilhar algumas coisas sobre mim próprio e sobre a Lumitio. Para começar e para que nos possamos conhecer um pouco melhor, quem é Roberto Fonte? Portanto, Roberto Fonte, quem é? Uma boa pergunta. Portanto, tenho 42 anos. Em termos de formação base, a minha formação base é Engenharia Eletrotécnica, na área de automação industrial, natural da zona de Cantanhede, uma pequena aldeia da zona de Cantanhede. E, portanto, é um pouco quem eu sou, digamos assim. E o que é que o levou a fundar a Lumitio? O que é que me levou a fundar a Lumitio? Portanto, foi de uma forma inconsciente, digamos assim. Portanto, eu comecei a trabalhar na zona da Figueira da Foz, estive lá uma série de anos, foi, digamos, o meu primeiro emprego, e alguns em 2012 decidi entrar noutro projeto, e esse projeto estava na zona de Lisboa, e por casualidade tenho um colega de faculdade em que mudámos os dois nessa altura para a zona de Lisboa. E na altura, ou seja, conhecíamos poucas pessoas, para além das pessoas do nosso trabalho, não é? Portanto, apesar de trabalharmos em empresas diferentes, e começámos-nos a juntar no que havia na altura um hackerspace. Basicamente era um grupo de pessoas que gostavam de tecnologia, de arte, e misturávamos estes dois universos, estes dois conceitos, e fazíamos coisas giras e divertíamos. Basicamente era uma forma dos geeks socializarem, digamos assim. Portanto, e este projeto começou a surgir de uma forma bastante natural. Portanto, houve uma altura em que conhecemos uma pessoa que estava ligada ao desenvolvimento de IP, que é o que eu quero dizer com isto, ao desenho do silício para microprocessadores, e essa pessoa lançou-nos um desafio de começarmos a pensar em soluções para IoT. Estamos a falar em 2014, onde, digamos, o conceito IoT não se falava muito, a indústria 4.0 ainda era muito recente. Portanto, e nós, numa forma de brincadeira e de ocupar, digamos, o nosso tempo livre, começámos a brincar com soluções, desenvolvendo pequeno hardware, portanto, e fomos evoluindo até que chegámos a um momento em que já dedicávamos, era quase um segundo emprego, digamos assim, que dedicávamos muito tempo pessoal ao projeto, digamos assim. Portanto, isto foi uma altura em que tivemos de tomar uma decisão, ok? Ou deixamos isto, porque também, digamos, já nos ocupa tanto tempo que já não faz sentido, ou tentamos aproveitar estes conhecimentos que fomos adquirindo aqui e vamos tentar seguir um projeto em frente. E foi assim um bocadinho que surgiu a Lumitio, na altura até muito vocacionada para desenvolvimento de soluções de IoT na agricultura. No entanto, eu como venho da indústria, portanto o nosso objetivo era sempre atingir a indústria. E agora a nossa conversa desagua no projeto Feist, uma agenda mobilizadora que visa explorar potencialidades do cluster do calçado. Como é que se deu a integração da Lumitio neste projeto? A integração da Lumitio, portanto, nós tivemos um convite também da Poleva, portanto, que também é uma entidade que está envolvida no Feist, e será uma entidade que irá utilizar, digamos, será o utilizador desta tecnologia que estamos a desenvolver para o projeto Feist. E até antes do Feist concretamente, portanto, colocou-nos aqui o desafio se conseguiríamos começar a fazer pequenas experiências, ou seja, desenvolver conceitos para resolver o objetivo do Feist, ou seja, o seu problema, que era o corte automático de palmilhas. Portanto, e a Lumitio está vocacionada para o desenvolvimento de sistemas de visão, portanto, e começámos a explorar ideias, a fazer alguns pequenos projetos piloto, digamos, que nos serviriam de base para uma pré-validação e para termos algum grau de confiança que faria sentido avançarmos neste projeto. E então depois surgiu a agenda mobilizadora e fomos convidados a integrar essa agenda. A Lumitio encontra-se inserida num work project de ilhas de automação para componentes de calçado, mais concretamente
numa atividade em que vai desenvolver um equipamento de corte das placas termoformadas, com a ajuda da inteligência artificial, numa linguagem menos técnica, qual é o papel da Lumítio neste processo? Então, se calhar vou explicar um pouco como é que se faz uma palmilha, de uma forma muito simples. Portanto, este processo em específico de termoformagem, digamos, juntamos várias placas de material, podem ser espumas, podem ser tecidos, podem ser inclusive cortiça, e fazemos uma prensagem a quente. Portanto, esta prensagem a quente vai dar a forma, digamos, à palmilha, aquela forma anatómica e o desenho para o qual é concebido para dar a forma à palmilha. E se pensarmos num bolo, ou digamos aqui num croissant, quando pressionamos, ou seja, ou numa bola de Berlim, temos ali, digamos, o creme a sair. O creme a sair. Portanto, e é preciso cortar esse creme que está em excesso. Portanto, que é a fase de corte, depois da palmilha está feita, digamos, temos tirado o creme em excesso. Portanto, que tipicamente esse processo é feito por pessoas, é um processo muito repetitivo, portanto, elas estão todos os dias a colocar a bola de Berlim com o creme em excesso dentro de um cortante. Um cortante é uma lâmina que tem uma forma específica, neste caso da palmilha, e tira-se, quase como estamos a fazer um bolo em casa, com aquelas formas de estrela e de coração, digamos que também é um molde, é um cortante, e tira-se o excesso. Portanto, isto é um trabalho repetitivo. Em casa não temos a exigência, digamos, de todas as estrelas e os corações para fazer o bolo ficarem iguais. Neste processo, convém que o produto final tenha sempre as mesmas características e sempre a mesma qualidade. Portanto, e este projeto é dividido em duas fases, e entra aqui uma outra entidade que é a Ótima, que é uma parceira. Portanto, e dividimos aqui este projeto em duas fases da seguinte forma. Portanto, a Lumítio é responsável por identificar a palmilha. O que é que significa identificar a palmilha? No final do processo de termoformagem, a palmilha é colocada, digamos, num transportador, passa pelo sistema de visão. O sistema de visão identifica qual é o tipo de palmilha, reconstrói a palmilha de forma tridimensionalmente e identifica os limites na qual se deve tirar a tal rebarba, ou seja, o excesso de material a mais, e vai gerar um fecheiro com rotas essas que são, digamos, o desenho do limite da palmilha, onde será executado o corte. A empresa responsável por executar esse corte é a Ótima, que está a desenvolver um equipamento que irá receber estas rotas, que será, digamos, é o objeto final, é a nossa entrega final neste projeto, é dar estas rotas para que o equipamento desenvolvido pela Ótima, que é um cortante automático, digamos assim, que tem a capacidade de ajustar no momento e faz a execução final do corte e confere a forma física final à palmilha. Estamos à conversa com o Roberto Fonte, da Lumítio, que em parceria com o Ótimo está a desenvolver para o setor um equipamento diferenciado para corte e gravação de palmilhas anatómicas. Que outras especificidades é que se pode desvendar neste momento sobre o equipamento? Portanto, o objetivo, digamos assim, é o equipamento poder detectar, identificar os vários tipos de palmilhas em tempo real, gerar estas rotas de forma eficiente em tempo real e também eliminar a necessidade de moldes físicos, portanto, tornando todo o processo mais flexível e eficiente e, acima de tudo, padronizar este processo, de forma a que no final a qualidade entregue seja sempre a mesma. Tem encontrado muitos desafios e obstáculos pelo caminho? Sim. Estamos a falar de centenas de referências de produtos, com características completamente diferentes, como eu disse, ou seja, pode ser feito à base de cortiça, cores diferentes, tecidos, e portanto estamos a falar em que estamos a utilizar uma câmara, não é? Portanto, que está inserida num ambiente industrial, em que toda a envolvência deste ambiente industrial vai perturbar o nosso sistema. Portanto, é como o nosso olho humano, em que a luz pode afetar a nossa percepção, e com os sistemas de visão acontece exatamente o mesmo. Portanto, é preciso criar condições de iluminação, condições de posição, para podermos garantir uma robustez do sistema, desenvolver algoritmos e modelos de inteligência artificial capazes de reconhecer esta gama enorme de diferentes produtos. Quando eu digo reconhecer, ter um grau de eficiência nos 99%, 98%. Portanto, digamos,
olha, é a palmilha A ou a palmilha B, mas que tenha um grau de certeza de 98 e 99. Portanto, e depois desenvolver cálculos para achar estas rotas de forma eficiente para que uma palmilha não tenha menos 1 milímetro ou 2 milímetros numa zona. Portanto, tem sido desafios grandes, não é? Portanto, são exigências grandes neste projeto que temos conseguido ultrapassar até à data de hoje. Por vezes damos 2 passos à frente ou 2 passos atrás, portanto, mas estamos no bom caminho, tanto nós como a Ótima. Um passo atrás para dar 2 à frente. Não é? Exatamente, é assim. Será que esta máquina poderá colmatar as necessidades atuais que o setor apresenta? Sim, eu acredito que sim. Portanto, desde inconsistências na qualidade, portanto, estamos aqui a falar de uma operação repetitiva feita por uma pessoa, não é? Portanto, ao final de um certo número de horas, nós estamos cansados e estamos sempre a fazer operações muito repetitivas, a nossa probabilidade de falha é enorme. Portanto, também otimizar recursos, portanto, mesmo desperdícios de materiais. Também estamos aqui a falar uma operação muito repetitiva, em que requer muitos recursos humanos, uma operação, digamos, pouco desafiadora, não é? Portanto, estarmos humanamente ali a fazer uma prensagem, portanto, ou seja, também ao mesmo tempo reduzir custos de mão de obra e podermos dar a possibilidade às pessoas de fazer algo mais desafiante para elas próprias. Digamos, utilizarmos os recursos humanos noutros setores da indústria, e mesmo dentro da própria empresa, não é? Portanto, o objetivo é que as pessoas se mantenham dentro das próprias empresas, mas terem uma função com valor mais acrescido. Para finalizar, de que forma é que o projeto Feist vai impactar a atuação da Lumítio na indústria com enfoque na do calçado? Isto vai nos permitir expandir a nossa presença na indústria do calçado, demonstrar também como é que se pode aplicar a visão e inteligência artificial dentro dos processos industriais do calçado. Este processo também vai reforçar, digamos, a nossa posição como referência em automação e digitalização, não só no calçado, mas também noutras indústrias, com desafios semelhantes. Esta tecnologia que também estamos a desenvolver, neste momento, está a ser pensada com o objetivo do corte, mas há outros processos dentro da indústria do calçado em que podem utilizar exatamente a mesma tecnologia para, estou a pensar, aplicações de cola, cardagens, ou seja, são processos que têm uma base muito semelhante, onde poderemos reaproveitar a aplicação desta tecnologia e também melhorar a eficiência e tornar o processo de produção mais flexível, sustentável e rentável, não é? Chegamos ao final da conversa, um café com Roberto Fonte, para conhecer melhor a Lumítio. Agradecemos a presença, muito obrigado e até breve. Obrigado eu e até breve, foi um prazer estar aqui convosco hoje. Boa sorte, acompanhem outras conversas em torno do projeto Feist. Este podcast foi desenvolvido no âmbito da agenda mobilizadora Feist, Fábrica Ágil, Inteligente, Sustentável e Tecnológica. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informação, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.